E se todo o conhecimento sobre a existência já estivesse dentro de você, apenas esperando para despertar? E se, na verdade, você fosse Deus, mas tivesse esquecido? E se você já soubesse de onde veio, para onde vai, por que está aqui, mas tivesse simplesmente esquecido? Você já se perguntou se tudo o que você sabe, na verdade, é apenas um eco de algo que você já sabia muito antes de nascer? E se a vida, tal como conhecemos, for apenas uma névoa tênue diante de uma verdade enterrada nas camadas mais profundas da alma? Neste exato momento, talvez você esteja ouvindo o chamado de uma memória que não pertence ao tempo, uma lembrança que pulsa nas sombras da consciência, aguardando ser desperta. Nos corredores esquecidos da filosofia, existe uma chave oculta para o enigma do ser, a anamnese. Platão, o grande arquiteto do pensamento antigo, ousou afirmar: todo conhecimento é, em essência, lembrança. Não aprendemos, recordamos. Mas o que significa isso para aqueles que sentem o peso das perguntas eternas? Como esse conceito ecoa nas trilhas secretas da alma, no caminho da busca esotérica, na inquietude de quem pressente que o mundo é apenas um espelho distorcido de algo maior? Anamnese, palavra rara, sussurrada nos templos antigos e nas escolas de mistério, revela: a alma já viveu, já contemplou, já dançou com as estrelas antes de descer ao véu da matéria. E ao encarnarmos, mergulhamos em esquecimento, adormecendo sob a ilusão dos sentidos. O processo do autoconhecimento não é uma conquista, mas um desvelar. É a dissolução do esquecimento. O verdadeiro saber é uma reminiscência do divino. O maior segredo da alma é lembrar-se de si mesma, mesmo quando tudo conspira para o esquecimento. Eu sou Gabriel Alexandre, este é o seu portal Geometricamente Consciente. Dá um like para fortalecer e comenta aqui abaixo. Você já se lembrou que é Deus? Como foi sua experiência? Apoie o canal, compartilhe este vídeo nas redes sociais, em grupos e com amigos. Vamos juntos construir essa egrégora universal. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para receber conhecimentos diariamente. Se quiser aprender mais sobre a história secreta de Platão e a sua relação com o ocultismo, acesse o vídeo que vou deixar aqui na descrição. Platão revela que toda busca filosófica é, na verdade, uma viagem de retorno ao próprio centro perdido. Assim como o místico ascende pelos degraus da árvore da vida ou o iniciado atravessa os salões da maçonaria em busca da palavra perdida, o discípulo platônico busca dentro de si a luz esquecida. A alma humana, segundo Platão, é imortal, transmigra de corpo em corpo, e ao encarnar, ela se esquece das verdades contempladas no mundo das ideias, mas jamais as perde completamente. No âmago desse ensinamento reside uma suspeita perturbadora para a mente moderna. E se tudo o que valorizamos como aprendizado, ciência, progresso, for apenas uma lenta reativação daquilo que sempre esteve em nós? E se o mistério da existência não estiver nas respostas que buscamos, mas nas memórias ocultas que aguardam ser lembradas? O véu da realidade, tecido de esquecimentos, ilusões, narrativas, conveniências, começa a se rasgar. A anamnese nos convida a olhar para dentro, a descer as escadas da mente, a buscar nos símbolos, nos sonhos, nos pressentimentos, o fio dourado da origem perdida. Entre cada respiração, existe um universo de lembranças, esperando para ser redescoberto. Por trás de cada ritual esotérico, de cada mantra, de cada meditação, há um chamado ao retorno. Recorde-se. Mas por que esquecemos? Qual o propósito de um universo que esconde de nós aquilo que, ao final, nos constitui? A anamnese não é apenas uma doutrina filosófica, mas um desafio espiritual. Teremos coragem de recordar quem realmente somos. Mas
E se esse esquecimento não fosse apenas um fenômeno natural? E se houver mãos invisíveis, antigas, silenciosas, que trabalham na calada dos séculos para perpetuar nossa amnésia? Veja, livros sagrados censurados, manuscritos queimados sob a fumaça de impérios, templos derrubados, bibliotecas inteiras reduzidas a cinzas. Quantos segredos foram varridos para as sombras enquanto o mundo aplaudia novas correntes de pensamento? O ensino nos molda a esquecer. Desde o berço nos dizem quem somos, o que devemos pensar, o que é possível desejar. As telas, os dogmas, os gritos da multidão abafam a voz sutil da alma. Não há acaso na arquitetura desse esquecimento. Ele é construído, mantido, aprimorado por gerações de poderosos, sacerdotes que escondem chaves, reis que decretam silêncios, sociedades que vestem máscaras de luz para manter o ouro do espírito trancado. Por trás de cada notícia, de cada lei, de cada símbolo imposto, um convite, não para recordar, mas para dormir. E os poucos que ousam despertar, muitas vezes, são chamados de loucos, hereges ou visionários. Que ironia cruel! Há mais perigo em recordar do que em esquecer. Por isso, a anamnese é rebeldia, um incêndio secreto contra o império do esquecimento. Recordar-se é rebelar-se contra o mundo do esquecimento, é romper as correntes invisíveis da mesmice. Talvez por isso, em cada rito sussurrado, em cada símbolo oculto nas igrejas de pedra, exista um apelo silencioso. Desperte. Lembre-se do que tentaram arrancar de você. Lembre-se, apesar de tudo. Este é o início do enigma. Aqui começa a jornada. A cada passo, você não aprenderá nada novo, mas, talvez, irá se lembrar de tudo aquilo que já foi, é e sempre será. O que, então, é essa memória primordial que nos chama silenciosa por entre os véus da existência? Porque nas horas mais solitárias sentimos a nostalgia de uma pátria esquecida. Um lar que não está nos mapas, mas pulsa nas entrelinhas do ser. Na tradição platônica, a alma não é apenas um recipiente de experiências passageiras. Ela é o próprio arquivo eterno do cosmos, testemunha das jornadas entre o mundo visível e o invisível. A anamnese, como Platão a propõe, não se limita a uma metáfora filosófica. É um mapa ontológico, um convite radical, reconhecer que o verdadeiro conhecimento não se encontra nos livros, nos dogmas, nem nos laboratórios da ciência profana, mas nos abismos do próprio espírito. Quando a memória primordial desperta, todo o universo se revela como um espelho da alma. Plotino, herdeiro do mistério platônico, ensina que a alma vagueia exilada, buscando reencontrar o Uno, que é sua verdadeira pátria. O êxtase místico para ele é o instante em que toda separação se desfaz, e o espírito, recordando-se de sua essência, dissolve-se no oceano do divino. Não se trata de aprender, mas de lembrar aquilo que já pulsa na origem do ser. A anamnese é, para Plotino, um retorno, um mergulho vertical que rompe os véus da dualidade e revela a unidade perdida. Assim, o êxtase é memória reencontrada, e não conquista. No ápice da contemplação, alma e uno se refletem inseparáveis como águas de um mesmo lago eterno. Nos mistérios de Eleusis, os iniciados eram conduzidos por ritos que despertavam não apenas crenças, mas memórias ocultas. Em templos oraculares da Grécia, no silêncio de Delfos, ecoava o enigma: conhece-te a ti mesmo. Esse autoconhecimento não era introspecção banal, mas uma travessia para além do tempo, onde a alma, despida de nomes e biografias, reconhecia a centelha da divindade em si. A anamnese é a herança de um mundo onde todo aprendizado é relembrar-se, onde toda descoberta é um reencontro com o absoluto. Na tradição hermética lemos: assim como é acima, é abaixo. A alma, ao esquecer de sua origem, projeta para fora a busca pelo que já possui dentro de si.
O universo torna-se um vasto labirinto de espelhos, refletindo à alma suas próprias verdades, ocultas sob camadas de símbolos. O iniciado nas escolas de mistério, do Egito à Alexandria, da Pérsia ao Oriente, compreendia que o verdadeiro templo era interior e que a escada de Jacó, que liga a terra ao céu, é a espiral do próprio autoconhecimento. No coração da gnose, o verdadeiro saber não se adquire, é o reconhecimento da centelha divina esquecida no abismo do mundo. Os gnósticos viam o despertar como anamnese, uma súbita lembrança de que somos filhos do Pai vivente. Quando vos conhecerdes, sereis conhecidos, diz o Cristo do Evangelho de Tomé, ecoando Platão. A jornada gnóstica é uma travessia do esquecimento para a luz, onde toda a salvação é autodescoberta. O véu cai e aquilo que parecia perdido revela-se como o que sempre foi nosso. Anamnese e gnose se abraçam. Recordar é salvar-se da noite do esquecimento. Carl Jung, mergulhando nas águas profundas do inconsciente coletivo, resgatou esse mesmo princípio. A psique humana contém todas as experiências da humanidade, arquétipos eternos, registros vivos de tudo o que foi e será. O processo de individuação junguiana ecoa a anamnese platônica. Tornar-se quem se é recordar-se do self, o núcleo divino que subsiste para além dos dramas da personalidade. No coração do taoísmo, a sabedoria é retornar à fonte silenciosa de onde tudo brotou. Lao Tse sussurra, o sábio retorna ao centro, à origem, onde não há separação. O esquecimento do Tao é a raiz da ilusão, e toda iluminação apenas o reencontro com aquilo que nunca deixou de ser. Assim como na anamnese, não há busca por novidades, mas um repouso profundo na lembrança do que já somos. O Tao, o Uno de Platão, o Self de Jung, todos apontam para a mesma direção. O retorno ao centro, o eco da verdade que habita, adormecida, o interior de cada ser. E nos textos védicos ecoa a mesma verdade. O Atman, centelha do Brahman, desce ao mundo dos fenômenos e pelo véu de Maya esquece sua verdadeira natureza. A meditação, os mantras, os ritos sagrados, todos são meios para romper o esquecimento, para despertar do sonho da separação. A anamnese aqui não é apenas platônica, é universal, perene, um fio de ouro que une todas as tradições sapienciais. Mas há mais. No cerne da cabala hermética, a descida da alma pelas sefirot, da coroa ao reino, é um processo de involução, de esquecimento. E o caminho inverso, a ascensão, é o labor alquímico de rememorar. Cada símbolo, cada arcano do tarô, cada letra hebraica é uma chave perdida de si mesmo, uma lembrança fragmentada do Uno. No drama órfico, a alma, antes de nascer, bebe da fonte de Létis, a água do esquecimento, para poder experimentar o drama da existência como algo novo, denso, sensorial. Mas uma centelha da memória permanece, o daimon, o gênio interior, que sussurra lembranças nos sonhos, nos pressentimentos, nas sincronicidades que abalam a lógica cotidiana. E assim, em todos os ritos de passagem, de iniciação, de iluminação, a anamnese surge como etapa essencial. Entre todos os segredos preservados nas ordens antigas, poucos são tão enigmáticos quanto o do sagrado anjo guardião. Esse nome, recitado em sussurros nos grimórios herméticos e protegido por selos nos altares dos magos, não se refere a um anjo externo, mas à essência perdida da própria alma, o duplo celeste, a sombra luminosa, o eu esquecido. Os antigos sabiam. Cada ser humano carrega em si a marca de um mistério profundo, um guia oculto, invisível à razão, mas presente em cada lampejo de intuição, em cada sonho de origem desconhecida. Encontrar o sagrado anjo guardião não é adquirir poder, mas recordar a centelha anterior ao tempo, a voz original que sussurra por trás das máscaras do ego.
A anamnese, esse retorno à memória primordial, é o caminho da reconciliação com esse anjo interior. Nos ritos da Golden Dawn, nos manuscritos de Aleister Crowley e nas noites silenciosas dos buscadores, há um mesmo chamado: atravessar o labirinto da amnésia espiritual até ouvir novamente o verdadeiro nome. O sagrado anjo guardião é o arauto da lembrança, a manifestação viva daquilo que Platão intuía. A alma só está perdida porque esqueceu o seu próprio sol. O encontro com esse anjo é, na verdade, o colapso de todos os véus. É reconhecer, em meio ao caos do mundo, o espelho do divino que sempre habitou as profundezas do ser. A magia transcendental não é invocação de forças externas, mas a arte de despertar essa presença esquecida, de romper os grilhões do esquecimento e de reintegrar a consciência fragmentada ao seu centro primordial. No final de todas as buscas, todo iniciado descobre: o sagrado anjo guardião e a anamnese são faces do mesmo segredo. A recordação de que, por trás de todas as jornadas, há apenas um retorno, o reencontro com o próprio Deus interior. Entre tantas tradições espirituais, existe uma ideia que ecoa com força. Tudo o que vivemos, pensamos e sentimos está registrado em algum lugar mais profundo do que a simples memória pessoal. Os antigos sábios da Índia chamaram isso de registros akáshicos, uma espécie de biblioteca invisível, onde todas as experiências do universo ficam guardadas, acessível àqueles que buscam de verdade. Ao comparar esse conceito com a anamnese de Platão, percebemos um ponto em comum poderoso. Tanto para os gregos quanto para os místicos do Oriente, o verdadeiro conhecimento não vem de fora, mas de dentro de nós mesmos. Platão dizia que a alma, antes de nascer, já contemplou a verdade, e ao viver aqui só precisa lembrar do que já sabe. Da mesma forma, as tradições akáshicas afirmam que qualquer pessoa pode acessar o saber universal, mergulhando fundo em seu próprio ser, conectando-se a esse arquivo cósmico através da meditação, da intuição ou de experiências profundas. Essas duas visões se completam. Quando buscamos respostas, não estamos realmente aprendendo algo novo, mas sim acessando um registro que já existe, seja ele chamado de memória da alma ou de registro akášico. A anamnese, por isso, se torna ainda mais profunda. Ela não é só um exercício filosófico, mas um convite prático para investigar o nosso interior e perceber que há, em cada um de nós, uma ponte para toda a sabedoria do universo. Assim, a jornada do autoconhecimento deixa de ser uma busca por novidades externas e se transforma em um caminho de reencontro. No fundo, recordar é acessar o infinito que vive silencioso dentro de nós, seja pela filosofia de Platão ou pelo mistério dos registros akáshicos. A revelação não é uma aquisição externa. É o momento sublime em que a alma se reconhece e todo o cosmos, por um instante, se faz espelho. Pergunte a si mesmo: por que certos símbolos nos tocam tão fundo, mesmo se nunca os vimos nesta vida? Por que algumas músicas, palavras, imagens fazem ecoar dentro de nós um choro antigo, uma alegria sem motivo aparente? A resposta é o segredo dos iniciados. O que buscamos, já somos. O que ansiamos, já foi nosso. O véu pode ser denso, mas jamais absoluto. A teia invisível da anamnese une Platão aos videntes da Índia, aos magos do Egito, aos gnósticos de Alexandria, aos sábios do Oriente. Une Jung ao velho Pitágoras, conecta os mestres da Cabala aos xamãs da América e pulsa em todo aquele que no silêncio ousa recordar. Talvez, no final, não exista nada novo sob o sol. Talvez toda a história seja apenas a lenta redescoberta de uma memória que nunca morreu. Imagine por um instante que cada fragmento do seu ser, cada sensação de nostalgia,
cada intuição inexplicável, cada sonho recorrente, seja, na verdade, um chamado do infinito a si mesmo. E se o esquecimento, tão presente no cotidiano humano, não for um erro, mas um véu sagrado que protege a alma até que ela esteja pronta para encarar a vastidão da própria verdade? No clímax do mistério platônico, a anamnese se revela não apenas como teoria, mas como experiência viva, transformadora. Platão não oferece respostas fáceis. Ele propõe um choque de realidade. A verdade não está nas palavras, mas no despertar súbito daquilo que jaz oculto. O mito da caverna, em sua essência, não é uma alegoria sobre o mundo externo, mas sobre o mundo interno. Somos prisioneiros de nossas próprias sombras, de nossas projeções, de nossas lembranças esquecidas. Quando um prisioneiro escapa e vê a luz do sol, ele não aprende nada novo. Ele apenas recorda a verdadeira natureza da luz. Assim também é o despertar do ocultista, do buscador, do gnóstico. A iluminação não é uma conquista, mas uma lembrança profunda, uma súbita recordação de sua origem celeste. Esse insight abala o edifício inteiro do materialismo. A lógica tradicional, a ciência empírica, o pensamento cartesiano, todos se baseiam na ideia de um sujeito que aprende, que adquire conhecimento do exterior. Mas Platão e todos os grandes iniciados depois dele afirmam: não há exterior. O universo é o espelho da alma. Aquilo que você reconhece como verdade sempre esteve em potência dentro de você. O colapso do véu ocorre quando a alma, saturada pelo tédio do mundo sensível, volta-se para dentro, guiada pela inquietude, pela sede de origem. É quando a meditação se aprofunda, quando o símbolo do tarô vibra, quando um fragmento de poesia ou um verso sagrado acende repentinamente um fogo de reconhecimento. É o instante mágico em que o passado, o presente e o futuro colapsam em um só ponto de consciência: o agora. Na tradição hermética, esse instante é chamado de epopteia, a visão plena, a recordação súbita do todo. Jung diria que esse é o momento em que o self irrompe na consciência, dissolvendo o ego, trazendo consigo uma memória atemporal que transcende o indivíduo. No Tantra, é o Samadhi, o reencontro com o absoluto. No Zen, o Satori, o instante do despertar sem palavras. A anamnese é, portanto, um convite perigoso e libertador. Você está disposto a abandonar a ilusão do desconhecido? Você suportaria a revelação de que tudo, absolutamente tudo, já existe em você, adormecido como ouro no fundo do mar? Para os esotéricos, esse é o ponto de não retorno. Após vislumbrar o que se esqueceu, o mundo nunca mais será o mesmo. A separação, a solidão, a ignorância, todas essas máscaras caem. Resta apenas a comunhão com o Uno, o êxtase da lembrança, a dissolução das fronteiras entre o eu e o todo. Os antigos diziam que a alma, ao recordar, morre para o mundo dos homens e nasce para o mundo dos deuses. A anamnese é morte e renascimento, é o apocalipse interior, é a gnose encarnada. É o momento em que o iniciado reconhece em cada átomo, em cada gesto, em cada olhar, um símbolo vivo do divino. É por isso que as tradições místicas, da cabala à alquimia, do sufismo à tradição Rosa Cruz, insistem tanto no trabalho interior. A lapidação da pedra bruta, a busca pela palavra perdida, o reencontro com o nome sagrado. Tudo isso são metáforas do mesmo processo. O colapso do véu, a recordação do que sempre foi, a anamnese cósmica. E se neste instante você sentir um eco dentro do peito, uma leve inquietação, talvez seja o sussurro de sua alma. Talvez finalmente você esteja à beira de se recordar. Alguns assentem em sonhos lúcidos, experiências de quase morte, meditações profundas, sincronicidades ou mesmo diante da beleza arrebatadora da arte e da natureza. Às vezes, é no silêncio após um ritual,
na leitura de um texto sagrado ou no contato com um símbolo ancestral que essa memória secreta se manifesta. Essa revelação, no fundo, é sempre um reencontro consigo mesmo, com a parte de nós que nunca nasceu e jamais morrerá. Platão nos diz: conhecer é recordar. E esse recordar, quando realmente acontece, é um renascimento. É um momento de catarse, de cura, de liberdade. Após cruzar os portais da anamnese, você retorna, mas já não é o mesmo. Tudo ao redor parece igual. E, no entanto, há uma luz secreta por trás dos gestos mais banais. Um silêncio denso habitando as pausas do cotidiano. A lembrança de quem você é, foi e sempre será, começa a irradiar em cada pensamento, em cada escolha, em cada sonho. Platão ensinou que o verdadeiro filósofo é aquele que aprende a morrer ainda em vida, não uma morte física, mas a morte do esquecimento, a dissolução dos limites impostos pelo mundo sensível. A vida torna-se um rito contínuo de recordação, e a existência, antes opaca, revela-se como um vasto símbolo, um palimpsesto de significados ocultos. Entre as joias secretas legadas por Platão àqueles que ousam recordar, reluzem os sólidos platônicos. Temos vídeos sobre eles aqui no canal. 5 formas perfeitas que, mais do que figuras, são verdadeiros arquétipos do cosmo. Tetraedro, cubo, octaedro, icosaedro, dodecaedro. Cada um deles, dizia o filósofo, corresponde a um elemento primordial, a um princípio do ser, a uma ordem invisível que estrutura a própria matéria do universo. Mas para o iniciado, os sólidos platônicos não são apenas exercícios de matemática sagrada. São mapas de reminiscência, portais geométricos de retorno à memória primordial. Contemplar, desenhar ou meditar sobre essas formas é, em si, um ato de anamnese, pois, ao vislumbrar sua harmonia, a alma reconhece em lampejo o eco das ideias perfeitas que contemplou antes de mergulhar no esquecimento da carne. Assim, os sólidos platônicos são chaves silenciosas. Quando tocadas pelo olhar desperto, abrem portas para a lembrança do divino, reacendendo em nós a certeza de que, por trás do véu da matéria, pulsa a geometria eterna do espírito. Antes de encerrar esta jornada, convido você a experimentar hoje um exercício silencioso, uma porta simples para a anamnese em sua vida cotidiana. Escolha um símbolo. Pode ser um arcano do tarô, uma mandala antiga, uma palavra em outro idioma, ou até mesmo um objeto da infância que sempre lhe pareceu misterioso. Segure-o nas mãos ou apenas contemple sua imagem diante de si. Durante alguns minutos, fique em silêncio. Permita que o olhar repouse sobre o símbolo, ou, se preferir, feche os olhos e o traga à mente. Pergunte suavemente a si mesmo: o que dentro de mim reconhece isso? Que lembrança adormecida esse símbolo desperta? Não force a resposta, não racionalize, apenas permita que imagens, sensações, palavras ou emoções surjam. Como se você ouvisse um sussurro antigo vindo do fundo do seu ser. Quando sentir que é o momento, anote tudo que veio, mesmo que pareça desconexo ou sem sentido. Repita este rito com outros símbolos ao longo da semana. Perceba padrões, intuições, ecos antigos que começam a emergir. Assim, você começa a treinar o olhar da alma para aquilo que, no fundo, nunca foi esquecido, apenas aguardava ser reconhecido. Este é o retorno ao centro, a viagem de volta ao próprio coração, ao ponto imóvel onde todas as linhas do destino convergem. Na tradição alquímica, é o reencontro com a pedra filosofal. Na cabala, o regresso à coroa, a origem luminosa de todas as sefirot. No hermetismo, é o casamento sagrado, a fusão dos opostos, a reintegração do ser. Mas essa memória não é apenas contemplação. Ela exige ação, transformação. A verdadeira anamnese não nos exila do mundo, mas nos convoca a transfigurá-lo. Recordar-se é tornar-se co-criador do real.
é assumir a responsabilidade de trazer o sagrado para a matéria, de semear consciência no solo da existência. Cada encontro, cada desafio, cada sombra interior torna-se uma oportunidade de praticar a lembrança. Reconhecer no outro um reflexo de si mesmo, ver no erro um convite à compaixão, transformar o ordinário em extraordinário. A anamnese é a arte de viver desperto, de dançar com o destino, sabendo que cada passo já foi traçado nas estrelas. E ainda assim é novo a cada instante. Os antigos mestres, dos templos egípcios aos mosteiros orientais, sabiam. O segredo não está em acumular respostas, mas em sustentar a pergunta. Viver em estado de recordação é viver em permanente reverência, atento aos sinais, disponível ao mistério. E você? Está pronto para ser lembrança viva do divino? Está disposto a atravessar o mundo como um templo aberto, um altar ambulante, onde cada ato é oração e cada palavra um eco do eterno? Permita-se hoje ouvir o chamado da sua própria alma. Pratique a anamnese nos pequenos gestos, na escuta profunda, na contemplação, no silêncio entre pensamentos. Busque em cada símbolo o reflexo de um saber antigo, em cada dor, a semente de uma lembrança perdida. Que esta jornada não termine aqui. Que o véu da realidade seja para sempre translúcido ao olhar daquele que ousou recordar. E se estas palavras tocaram algo adormecido em você, compartilhe essa jornada. Comente, questione, aprofunde, traga sua própria memória à roda. Curta, compartilhe, inscreva-se. Não por vaidade, mas para manter aceso o fogo da recordação coletiva. O caminho do despertar não é solitário. Somos muitos, buscando o mesmo centro. E que ao fechar os olhos hoje, você sinta, sob o peso do silêncio, a eternidade sussurrando dentro de si. Tudo está lembrado, tudo está aqui, tudo é uno.